Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sou Geek, da TV 247, das outras TVs da Rede Progressista Brasileira. Boa tarde. Estou aqui de volta porque eu li um tweet do há 14 horas, foi ontem, ontem. É um tweet muito preocupante. Olá, Lucas de Ramos. Olá, César Fábio. Como estão vocês? Tudo bem aí? Chapecó, salve Chapecó. Então, ele que está no hospital, né, que deveria estar descansando, parece que está com pressa, porque nem esperou ter alta para atacar. E atacar a democracia de novo. Vejam só como são as coisas. O filho dele, o Flávio, postou aquela ameaça à democracia, claríssima, né? Por vias democráticas não vamos mudar tão rapidamente, não sei o quê. Provocou uma reação de todos, o repúdio de todos, né? A imprensa, Dias Toffoli, Raquel Dodge, ontem mesmo, Celso de Mello, Raquel Dodge. E no mesmo dia que foi ontem, no mesmo dia em que todas as instituições repudiaram a mensagem do filho, do Carlos, o Bolsonaro no hospital, com uma sonda no nariz, fez a live dele lá de 3 minutos, mas na live ele não falou isso. Na live ontem, ele falou o seguinte: tenho boas notícias para vocês. Sabe quais são as boas notícias? Uma é que os turistas americanos podem entrar no Brasil sem visto, mas a recíproca não é verdadeira. Os brasileiros precisam de visto para entrar lá. Ele disse que é uma boa notícia para os brasileiros. E a outra é que liberados 15 frigoríficos para exportação de carne para a China. E ao lado dele tinha um boné com a expressão Make Brasil Great Again, que é aquela frase da campanha do Trump. Mas no tweet ele escreveu uma coisa mais grave. Ele escreveu que, para mim, foi uma resposta a essa reação das instituições contra as ameaças do Carlos. Preste atenção no que escreveu Bolsonaro ontem, que está hoje aí no Twitter. Está rolando no Twitter hoje isso aí. Enquanto lutamos entre nós, o inimigo se fortalece. Não temos como agradar a todos. Vasculham minha vida e de minha família desde 1988, quando me elegi vereador. Nossa inimiga, parte da grande imprensa em maiúscula. Ela não nos deixará em paz. Se acreditarmos nela, será o fim de todos. Vocês querem que eu repita? Olha o que escreveu o presidente da República. Isso confirma tudo que escreveu Carlos. Isso é uma resposta às instituições que deram um puxão de orelha nele. Mais um reiterado ataque à democracia, que quando ele ataca a imprensa, é um ataque à democracia. Ataque à imprensa é o primeiro passo para acabar com a democracia. Foi o que aconteceu na Hungria, do Viktor Orbán. Vocês lembram? Foi visitado recentemente pelo outro filho, Eduardo. Então vou ler para vocês o que escreveu o presidente da República, que está aí no Twitter. Enquanto lutamos entre nós, o inimigo se fortalece. Não temos como agradar a todos. Vasculho minha vida e de minha família desde 1988, quando me elegi vereador.
nossa inimiga, parte da grande imprensa, em maiúscula, grande imprensa, ela não nos deixará em paz. Se acreditarmos nela, será o fim de todos. Então vamos analisar parte por parte. Enquanto lutamos entre nós, o inimigo se fortalece. O que quer dizer lutamos entre nós? No partido, no governo, na família. O inimigo se fortalece. Quem é o inimigo? Será que é a grande imprensa? Só a grande imprensa ou também é o STF, é o Congresso, é a PGR, é o COAF, é o MPF? São todas as instituições que ele quer aparelhar, está conseguindo aparelhar. Ele mudou, ele já demitiu por conta própria o chefe da Polícia Federal, que tirou férias para não ser demitido ainda, e quer também nomear o chefe da Polícia do Rio de Janeiro, que é onde está sendo investigado seu filho Carlos, e as relações com Queiroz e tudo mais. Enquanto lutamos entre nós, o inimigo se fortalece. Então, quem é o inimigo dele? Depois, não temos como agradar a todos. Vasculho minha vida e de minha família desde 1988, quando me elegi vereador. E essa afirmação é totalmente deturpada. Primeiro, porque ninguém está vasculhando a vida dele. As informações que surgiram são informações documentadas pelo COAF, são movimentações suspeitas nas contas do Fabrício Queiroz, nas contas do Flávio Queiroz. Então não é questão de vasculhar, e ninguém estava vasculhando nada. Essas informações surgiram agora. E essa coisa de dizer que não temos como agradar a todos, coloca em xeque as instituições, como se fosse apenas uma perseguição sem provas. Mas não, há provas robustas, há indícios robustos. E o que a sociedade exige, o que a opinião pública exige, é o esclarecimento desses fatos. Aí em seguida, ele escreve: nossa inimiga, parte da grande imprensa, ela não nos deixará em paz. Se acreditarmos nela, será o fim de todos. Por que a imprensa é inimiga? Por que ele trata, como é que o presidente da República pode tratar a imprensa como inimiga? Porque o noticiário não agrada. Isso ameaça a toda a imprensa, a todos nós da imprensa, não só os jornais. A grande imprensa que ele fala aqui são jornais, é o Globo, que eu leio todo dia para vocês, é a Folha, o Estadão, que todo dia estão publicando informações a respeito do clã e críticas a respeito desse governo. E o Bolsonaro resolveu reiterar seus ataques à democracia, porque quando ataca a imprensa, é um ataque à democracia. A imprensa é um dos pilares, junto com o STF, que é o pico, a instância mais alta do judiciário, é o STF, como é o Congresso, a instância mais alta da representatividade popular. São os três pilares. O que aconteceu na Hungria, e a Hungria, você se lembra, o Eduardo Bolsonaro foi visitar o Viktor Orbán, da Hungria. O que fez Viktor Orbán na Hungria para se manter no poder? Estrangulou a imprensa, estrangulou economicamente a imprensa. Ele só favorece a imprensa chapa branca. É isso que Bolsonaro está tentando implantar aqui, esse recado que ele está passando. E ele tem pressa, porque ele nem esperou sair do hospital para dar esse recado. No quarto dele, com um vaso, com um tubo no nariz. Uma coisa horrorosa. Ele apareceu no vídeo com um tubo no nariz, foto com um tubo no nariz. Ele tem pressa de implantar a ditadura húngara para esconder, para barrar as investigações sobre o filho,
e agora também sobre o Carlos. São investigações que param na porta do seu gabinete, já estão na porta do seu gabinete, e ele resolveu agora comprar briga contra todos, contra a imprensa, contra o COAF, contra o STF, contra o MPF, que está tentando controlar através do PGR que ele nomeou, e contra a Polícia Federal. E o Moro está no meio dessa encrenca. Há notícias de que já foi nomeado o novo diretor-geral da Polícia Federal. O atual Maurício Valeixo, que tinha sido nomeado por Moro, claro, nesse governo, saiu de férias. Está com a cabeça a prêmio, segundo algumas informações, já foi substituído. Bolsonaro também quer colocar na Superintendência da Polícia Federal do Rio um seu apaniguado para proteger o filho. Isso ele está deixando claro. Ele não quer ser investigado. Se ele não tivesse nada a temer, ele diria, pode investigar à vontade. É isso que dizem as pessoas que não têm telhado de vidro. Podem investigar a minha vida. Não, ele é o contrário, ele diz não. Eu não vou deixar investigarem a minha vida. Não é questão de ser a vida, claro que não. Está sendo investigado é o relacionamento do seu filho com o poder público. Os acontecimentos de quando ele era deputado estadual, estava incorrendo em indícios de delitos, chamado rachadinha, por meio do seu chefe de gabinete, Fabrício Queiroz, que já confessou que tomava parte do dinheiro dos funcionários. Há depósitos muito estranhos também na conta do Flávio Bolsonaro. Investigações reveladas pelo COAF, reveladas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A Polícia Federal do Rio de Janeiro intimou Flávio Bolsonaro a depor. Para barrar tudo isso, Bolsonaro resolveu comprar briga com todos. Bolsonaro contra todos, e vai resultar todos contra Bolsonaro. Na Hungria, o Viktor Orbán conseguiu cooptar a imprensa. A imprensa que era contra ele faliu. Basta cortar crédito, basta cortar papel. Foi assim que Orbán. Sobrou só a imprensa que fala bem dele. Esse é o começo da ditadura moderna. É isso que o Bolsonaro está tentando fazer aqui. O que foi fazer o filho dele, Eduardo, lá na Hungria, se não aprender como se faz? Como é o passo a passo, Orbán? Vocês não viram ele dando a mão, sorridente ao lado do Orbán, que é um ditador? Sendo que Eduardo Bolsonaro é um deputado federal eleito na democracia. Bolsonaro, eleito há 30 anos pela democracia, vem dizer que está sendo vasculhado desde 1988, que eu nunca ouvi, ele nunca foi vasculhado. Se tivesse sido vasculhado, não seria nem candidato a presidente da República, como aliás sugeriu Gustavo Bebiano, que não deveria ter sido, porque havia vários processos impedindo a sua candidatura. Sequer candidato poderia ser, e aqui ele está abertamente jogando a população contra a imprensa. É um tweet conspiratório e apocalíptico. Ela não nos deixará em paz. Se acreditarmos nela, será o fim de todos. Como será o fim de todos? Será o fim de todos quem? Do mundo, dos brasileiros, da família dele? Ela não nos deixará em paz. Nossa inimiga, parte da grande imprensa, ela não nos deixará em paz. Se acreditarmos nela, será o fim de todos. Ou seja, tem que destruir a imprensa. É isso que ele está dizendo aqui. E está com pressa, porque nem esperou sair do hospital, está lá com tubo no nariz, pensando em implantar a ditadura húngara rapidamente, antes que a investigação chegue nele, antes que chegue nos seus filhos, porque até agora já sabemos que os indícios são muito graves, mas a investigação está barrada. Dias Toffoli barrou a investigação a respeito do filho Flávio, do filho do Bolsonaro. Até novembro. Está barrado.
E o Bolsonaro já está pressionando, já está ameaçando as instituições para que parem de investigar o seu filho. E, por outro lado, a defesa do Flávio está querendo anular tudo. Anular as provas, anular tudo que aconteceu até agora no caso Queiroz. Então é o seguinte, eu acho que ele não precisa fazer novas demonstrações do que ele quer fazer. E a encrenca é a seguinte, a encrenca é que ele loteou o governo por militares. E como é que você vai tirar esses militares aí, se por acaso prosperar algum impeachment? Não há outra forma de tirar um presidente do poder senão o impeachment. E vai chegar um ponto, já está chegando, para mim já chegou a um ponto em que é impossível não haver um impeachment para impedir que esse homem continue. Depois desse tweet dele, ele está declarando guerra à imprensa. Guerra à imprensa é guerra, está jogando a população contra a imprensa. Questionando a credibilidade da imprensa, não leiam, isso não presta. Questionando as investigações que são feitas por instituições e documentadas. O que ele quer? Ele quer jogar tudo pro alto, quer melar, sabe aquela coisa assim? Tá um jogo, o time perdedor quer provocar um melê geral para todo mundo ser expulso e anular o jogo. Isso que ele quer, botar fogo no país. Para incendiar junto as investigações sobre o clã Bolsonaro. Esse homem é um perigo. Esse homem é um incendiário. Agora, ele que se incendeie, não incendeie o país. E é isso que ele está tentando fazer. A gente achava que no hospital ele ficaria quieto. Os médicos mandam ele ficar quieto. Ele reduz lá a tal da live dele para 3 minutos. Mas ele escreve, ou alguém escreve por ele isso aqui. Vocês querem que eu leia de novo? Enquanto lutamos entre nós, o inimigo se fortalece. Não temos como agradar a todos. Vasculham minha vida e de minha família desde 1988, quando me elegi vereador. Nossa inimiga, parte da grande imprensa. Ela não nos deixará em paz. Se acreditarmos nela, será o fim de todos. Vocês já viram o presidente da República se expressar dessa maneira? Será o fim de todos. Ela não nos deixará em paz. Quer dizer, tem que destruir. Está lá entre as missões, entre as atribuições do presidente da República, a conciliação do país, a pacificação do país, está lá na Constituição. Esse homem incendeia o país do hospital. Nem presidente ele é no momento. O interino está lá, o Mourão, e ele não para de falar, ele está com pressa de derrubar a democracia. Ele não precisa dar um golpe de Estado. Se ele destruir a imprensa, ele vai no caminho do Orbán, na Hungria, a ditadura húngara. Ele estrangulou todos os jornais de oposição. Basta cortar o crédito, basta cortar papel. Manda a Receita Federal lá. Ele já começou a fazer, já cortou a obrigatoriedade da publicação de balanços, de licitações. Isso ele já proibiu, mas, pelo visto, isso é só o começo. Ele quer destruir a imprensa, porque a imprensa está revelando os podres dele, os podres dos filhos dele. É para isso que ele quer ditadura húngara, como Orbán na Hungria, mesma coisa, um traidor da Hungria. E Bolsonaro é o traidor do Brasil. Ele posa com boné Make Brasil Great Again, em inglês. Ele comemora o ingresso de turistas americanos sem visto no Brasil e sem pedir reciprocidade. Ele é um traidor do Brasil.
Será que o Congresso não percebeu? Será que o STF não percebeu que esse homem está traindo o Brasil? De todas as formas, de todas as maneiras, todos os dias, todas as horas. Até quando está hospitalizado, ele não se cala. Eu fiquei muito indignado com essa mensagem dele. Isso é um chamamento à conspiração. Isso é confirmação do que disse o filho dele. Isso é uma afronta a todos. Ele resolveu brigar com todo mundo, declarou guerra a todo mundo. Não só à esquerda, como era no começo, não, a todos. Ele declarou guerra a todos nós, agora a escolha é nossa. Quem será mais forte, o Bolsonaro ou as instituições todas? Esse é o braço de ferro. O Brasil contra Bolsonaro. Bolsonaro resolveu brigar com o Brasil. Vocês estão todos errados. Ele é o certo? Será que as instituições vão deixar que essa pessoa arrebente o país dessa maneira? Será que ele pode se expressar dessa maneira? Nossa inimiga, parte da grande empresa, nunca vi um presidente falar assim. O presidente pode até criticar tal matéria, olha, saiu uma matéria lá que não é bem aquilo. Normal. Mas falar em destruir a imprensa, jogar a população contra as instituições democráticas que estão investigando o filho dele, ele, cuja bandeira da eleição foi o combate à corrupção. Não permite que seja investigada a corrupção no gabinete do seu filho quando foi deputado estadual. Até quando ele vai afrontar a todos? Até quando as instituições vão permitir que ele avance sobre a democracia? O caminho que ele está trilhando é o mesmo caminho do Vítor Orbán. A mesma coisa, começou assim. Destrói a imprensa, estrangula a imprensa, corta o crédito, manda a Receita investigar, cobra as dívidas, corta papel e começa pela grande imprensa e aí ataca todos, ataca a nós todos, jornalistas, a todos os blogs, até a TV Solnic, pequenininha. Começa pelos grandes, aí atinge a todos e destrói a todos, se não for barrado a tempo. Em 4 anos, ele sem dúvida que vai destruir a democracia, não há mais dúvida. O plano dele está explícito, todo dia. A Constituição não permite que se conspira contra a democracia, tem punições, mas ele faz isso todo dia. O filho dele faz isso todo dia. É repreendido e ele volta a insistir. Raquel Dodge, não vou nem entrar no questionamento do passado dela, mas ontem ela fez uma coisa certa. Chamou atenção para a destruição da democracia, chamou atenção para isso. Pois ele respondeu a Raquel Dodge, respondeu ao Celso de Mello, que lhe deu um puxão de orelha ontem. Ele respondeu em cima, ele está com pressa de implantar essa ditadura húngara, para barrar a investigação. E como é que o Moro fica nisso? O paladino do combate à corrupção permite que o Bolsonaro manipule a Polícia Federal, coloque quem ele quiser na chefia. Por que ele quer colocar quem ele quer na chefia da Polícia Federal? Pela mesma razão que ele colocou quem ele quis na chefia da PGR, para evitar investigações que podem chegar a ele. O cheque, aquele cheque do Queiroz,
aquele depósito de 25 mil reais para Michele Bolsonaro. É isso que tira o sono do Bolsonaro. Se não tivesse nada a temer, o que ele diria? Pode investigar à vontade. Eu não tenho telhado de vidro, mas a reação dele é típica de quem tem o que dever, de quem deve e deve muito, e está com medo. É por isso que ele provoca todo o país, por isso que ele provoca essa guerra. Eu não acho que a imprensa vai recuar, não dá para comparar a imprensa da Hungria, um paizinho desse tamanho, com a imprensa brasileira. Nessa queda de braço, de um lado, a imprensa, a STF, Congresso, MPF, porque ele pode cooptar o chefe da PGR, mas tem todo o MPF, são 4.040 procuradores, é muita gente. Ele comprou briga com muita gente. Olá, Carmen Souza, muito obrigado. É muita gente, mas ele está realmente comprando briga. Para quem faz isso durante a hospitalização é porque está com pressa. Se não, esperaria a alta. Esperaria a alta para mandar esse recado, mas não, ele fez questão de mandar o recado hoje, ontem, no mesmo dia em que foi repreendido duramente por Celso de Mello. No mesmo dia. Não foi uma resposta ao Celso de Mello, uma resposta ao Dias Toffoli, uma resposta à Raquel Dodge, resposta a todos os ministros da STF que preservam a Constituição e que devem dar em outubro nas suas reuniões uma resposta à altura, fazendo valer o artigo 5º da Constituição e a prisão somente depois de esgotados todos os recursos na última instância. Que é isso que o STF deve à democracia brasileira. E diante de tantos ataques à democracia, não há mais como o STF permanecer com esse entendimento, que permanece desde 2016, aliás, e não pode continuar mais tempo. A democracia está em risco todos os dias, enquanto o Bolsonaro estiver no poder, disso não há dúvida. Disso não há dúvida. Mas ele querer implantar no Brasil o modelo da Hungria é risível. É risível, mas é o que ele tenta. Estrangular a imprensa. Ele já acabou com a obrigatoriedade de publicar licitações nos jornais, com a obrigatoriedade de publicar balanços nos jornais. Isso é o começo. Ele quer, de fato, como diz aqui, destruir a imprensa. Destruir a imprensa é destruir a democracia, porque são 3 pilares. Cai um pilar, caem os outros 2. Sem imprensa, não há STF, não há Congresso. Sem imprensa, se houver somente a imprensa chapa branca, o Supremo e o Congresso se enfraquecem completamente, passam a não existir. Então, essa resposta foi o Rodrigo Maia. Claro que o Rodrigo Maia se manifestou também pela democracia, como também o Davi Alcolumbre. Claro, quem são os primeiros atingidos com a ditadura são os políticos. Fecha o Congresso, acaba com os partidos, sabe-se lá o que o ditador faz. Um ditador como esse, então, despreza os partidos, despreza os políticos, ele manda tudo para o exílio, fecha os partidos. E é claro que o Rodrigo Maia, é claro que o Davi Alcolumbre estão do lado da democracia, nem poderia ser diferente a essa altura. Mas olha, é impressionante, né? É impressionante, porque Flávio Bolsonaro desafiou a democracia, fez aquela declaração golpista, um balão de ensaio, visivelmente um balão de ensaio para ver a reação. A reação foi firme das instituições da imprensa, e vem o Bolsonaro e ataca de novo. Então ele não aceita repreenda, não aceita admoestação, ele quer fazer as coisas do jeito dele e quer implantar uma ditadura húngara. A ditadura húngara começa pela destruição da imprensa.
ou os jornais só dão notícias favoráveis ao governo, ou acabam. Foi isso que aconteceu na Hungria. É isso que o Bolsonaro está querendo fazer aqui. Só que a Hungria é a Hungria, o Brasil é o Brasil. Eu não acho que ele vai conseguir destruir a imprensa brasileira, destruir a Folha, o Globo, o Estadão, porque o Valor Econômico, todos os jornais. E é o seguinte, começa por aí. Começa com jornais, vai para toda a imprensa, vai atingir a todos nós. As TVs da rede progressista, blogs progressistas, todos. Se ele conseguir dobrar a grande imprensa, não tenho dúvida que em seguida ele acaba com os menores, que somos nós, até com a TV Solnick, de alguma forma. Quer dizer, estrangular economicamente a TV Solnick é impossível, porque nem há recursos aqui na TV Solnick, mas, enfim, a questão da imprensa começa pela grande imprensa e aí acaba com todos. Então, eu fiquei extremamente consternado, indignado com essa reação do Bolsonaro. Podia ter ficado quieto, podia não ter falado a favor da democracia, mas tivesse ficado quieto. Não. Ele insiste em afrontar a democracia sempre. Francisco Ribeiro, boa tarde. Não, pois é, Francisco. Quando o Bolsonaro escreve, ele nos coloca nesse clima de ditadura, né? Eu também acho, concordo com você. Mas não estamos na ditadura. Tanto que a imprensa todo dia critica o Bolsonaro, ainda. O presidente da Câmara critica Bolsonaro, o presidente do Senado critica Bolsonaro. Enquanto eles criticarem Bolsonaro, ainda não é uma ditadura. A ditadura húngara é o que o Bolsonaro quer. É o que ele planeja, é o que ele tenta. E essa mensagem para mim é muito clara nesse sentido. Destruir a imprensa. Começa por destruir a imprensa. Destruir a imprensa é um dos 3 pilares. Cai o Supremo e cai o Congresso. Ele está garroteando todas as instituições. Polícia Federal, MPF, COAF, PGR, todos. E aparelhou o governo com militares. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Impeachment. Impeachment cai o governo e os militares vão querer sair do governo porque saem juntos com o Bolsonaro se cair o governo. E o Bolsonaro e o Mourão. Se o Mourão continuar e cai só o Bolsonaro, continuam os militares no poder. Não há dúvida. Agora, pelo menos, fica o Bolsonaro fora do poder. E os filhos? Se eles gostam de ditadura, eles deveriam mudar para a Hungria. E não transformar o Brasil em Hungria. Quem gosta de ditadura são eles, tá certo? Gostam de andar armados, gostam de xingar os outros, não gostam de convivência pacífica com ninguém. Então o lugar deles era uma ditadura. Mudem para a Hungria, mudem para as Filipinas. Há algumas opções no mundo. Mas não transformar o Brasil numa Hungria. O que nós fizemos de mal para virarmos uma Hungria? E não dá para virar uma Hungria, né? Nem dá para virar Venezuela, nem dá para virar Cuba. No Brasil só dá para virar o Brasil.
E esse tweet do Bolsonaro de hoje agrava a crise novamente. Vejam só que coisa. Ele é um incendiário, é um conspirador, ele e os filhos. Ele sabota o próprio governo. Para quê? Para transformar esse governo numa ditadura. Esse ataque dele hoje à grande imprensa tem que ser rebatido imediatamente, repudiado e por todos. Não só pela grande imprensa, por todos os democratas. De esquerda, de extrema esquerda, de centro-esquerda, de centro, de todos. Isso é um ataque a todos nós. Jornalistas, e quando se ataca a imprensa, é o primeiro passo para derrubar a democracia, e aí atinge a liberdade de todos. Que a primeira coisa que acontece numa ditadura é o fim da liberdade. Você pode ser preso a qualquer momento, em qualquer situação, sob qualquer pretexto. Isso deverá ser respondido ainda hoje, deve ser respondido, não se pode deixar passar em branco. Mas isso mostra que há uma escalada autoritária mesmo. Aquela mensagem do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, não foi por acaso. Esse tweet do Bolsonaro é uma continuação do tweet do filho. É uma orquestração, é uma escalada de declarações contra a democracia. Primeiro ele diz que por vias democráticas não se muda o país como nós queremos. Aí depois vem outro dizer que ou destruímos a imprensa ou será o apocalipse. E que está sendo investigado porque não se pode agradar a todos, colocando em dúvida investigações de instituições sérias, jogando opinião pública contra as instituições, jogando opinião pública contra a imprensa. Esse papel não é de presidente da República. O presidente da República que provoca turbulência no país tem que ser barrado. Está lá na Constituição. Um dos papéis do presidente é conciliar, é pacificar o país. E ele coloca o país em guerra todos os dias. Seja em guerra com a Venezuela, seja em guerra interna. Ou nós ou eles. Vocês querem que eu leia de novo o tweet do Bolsonaro? É terrível. É terrível. E isso é motivo para se iniciar um processo de impeachment. Enquanto lutamos entre nós, o inimigo se fortalece. Não temos como agradar a todos. Vasculho minha vida e de minha família desde 1988, quando me elegi vereador. Nossa inimiga, parte da grande imprensa, ela não nos deixará em paz. Se acreditarmos nela, será o fim de todos. Não sei se foi escrito diretamente por ele ou se foi escrito pelo Carlos. Isso parece também um pouco o estilo do Carlos, mas é a mesma coisa. Quando fala o Carlos, é a boca do Bolsonaro. Quando fala Bolsonaro, é a boca do Carlos, e vice-versa. Isso é uma ameaça clara, é um chamamento à conspiração, um chamamento para o povo empastelar as redações de jornais, como se fazia nos tempos autoritários, nos períodos autoritários do Brasil. O governo mandava empastelar o jornal, criticava, empastelar e quebrar tudo. Iam os capangas na redação e arrebentavam as máquinas. Porque eu estou falando de 1900 e começo de 1900, quando as máquinas ficavam dentro das redações.
empastelar o jornal. Ou eram os capangas, ou então, como na morte do Getúlio, as pessoas comuns empastelaram os jornais que eram contra o Getúlio, quebraram os jornais. Isso é um chamamento a empastelar os jornais. É um convite à violência. Não pode passar em branco um tweet desse. Isso, para mim, é motivo para se iniciar um processo de impeachment. Um presidente que provoca guerra, que declara guerra interna. Isso é uma guerra interna, nossa inimiga. Olha que o inimigo se fortalece, ele não tem adversários políticos, ele tem inimigos. Ele está em guerra, ele declarou guerra e pronto. E a sociedade civil vai deixar barato? É claro que não vai. É claro que a grande empresa não vai se dobrar ao Bolsonaro, nem o Congresso, nem o Supremo, nem o Ministério Público. Ele pode nomear um chefe da PGR. O Ministério Público é formado de 4.000 procuradores. Ele pode garrotear o chefe, pode escolher o chefe da Polícia Federal, a revelia do ministro da Justiça. Mas há milhares de agentes da Polícia Federal que não vão parar de investigar. Essa é a mensagem mais grave desses. Enquanto lutamos entre nós, o inimigo se fortalece. Não temos como agradar a todos. Vasculham minha vida e de minha família desde 1988, quando me elegi vereador. Nossa inimiga, parte da grande imprensa. Ela não nos deixará em paz. Se acreditarmos nela, será o fim de todos. Esse final é totalmente apocalíptico. Será o fim de todos. Todos quem? Do clã Bolsonaro? De todos os brasileiros? De toda a humanidade? Esse estilo apocalíptico é típico do Carlos. Não importa. Carlos, Eduardo, Flávio, Jair, Bolsonaro, são todos iguais. Fala a mesma língua, da violência, do ódio, da intolerância. Estão assaltando a alma do Brasil. Estão tentando calar o Brasil, mas não pode uma família afrontar o Brasil inteiro. Não pode uma família afrontar 200 milhões de brasileiros. Vocês querem ouvir a mensagem de novo? Enquanto lutamos entre nós, o inimigo se fortalece. Não temos como agradar a todos. Vasculham minha vida e de minha família desde 1988, quando me elegi vereador. Nossa inimiga, parte da grande imprensa. Ela não nos deixará em paz. Se acreditarmos nela, será o fim de todos. Não há dúvida. Bolsonaro quer calar a imprensa para calar os podres que estão nos bastidores do clã Bolsonaro. Quer maniatar as instituições com o mesmo fim, para barrar as investigações. Mas eu acho que as instituições brasileiras e a imprensa brasileira são mais fortes do que a família Bolsonaro. E a razão está do lado da grande imprensa e das instituições. Meus amigos, muito obrigado por assistirem ao segundo programa de hoje. Eu volto logo mais à tarde para trocarmos novas ideias e para sabermos se houve alguma repercussão a respeito
dessa mensagem golpista, autoritária, afrontosa à democracia e que tenta intimidar a imprensa brasileira. Muito obrigado a todos. Até a próxima.